Olá pessoal, então vamos para o último vídeo, dessa série que eu gravei, são 12 vídeos. A pergunta que eu fiz, você moraria nessa cidade? Essa cidade está no seu radar? Essa cidade já foi alvo de pesquisa sua, enfim, por motivo de mudança ou de trabalho, enfim. Então a gente está encerrando aí esses vídeos, com o vídeo número 12, falando da 12ª cidade onde eu morei, tá bom? Pessoal, essa cidade também fica no Noroeste Fluminense, tá? Então, se você assistiu o vídeo número 11, eu vou fazer uma comparação, tá? Porque essa cidade de hoje, ela é vizinha à cidade do vídeo número 11, tá? Elas ficam na mesma região, região Noroeste Fluminense, interior do estado do Rio de Janeiro, tá? Pessoal, a cidade é Santo Antônio de Pádua. Tá? Pádua hoje tem aproximadamente 43, 45 mil habitantes, tá bom? Fica a 250 quilômetros da capital e está inserida ali na região noroeste fluminense, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto negativo da cidade de Pádua, isso é uma realidade lá hoje, são enchentes, tá? Eu vou explicar. Pádua é banhada pelo rio Pomba, esse rio corta a cidade ao meio, tá? E lá próximo da nascente desse rio, que está no estado de Minas Gerais, há barreiras, foram feitas barreiras para a construção de hidrelétricas. Então isso hoje é um problema, tá? Isso afeta diretamente os moradores de Pádua, tá? Em anos de muita chuva, em anos de muito volume de água, realmente é um problema sério, tá? A cidade, esse rio corta a cidade ao meio, tá? Como eu disse, e a cidade, ela fica 60% da cidade submersa, tá? É um problema muito sério. Houve uma desvalorização, assim, de uma forma geral, da cidade, né? Comércios fecharam, né? Pessoas que investiram de outros lugares passaram por essa experiência e desistiram, tá? Isso é uma coisa incerta, você não tem como prever isso, tá? Depende exclusivamente do volume de chuva, tá? Então, para você morar em Pádua hoje, você precisa escolher muito bem o bairro aonde você vai morar, porque enchente lá é um problema sério, tá? Isso é estado de calamidade há anos, no passado, anos, né? Chegou-se a estado de calamidade pública. Tá bom, pessoal? Então, o fator enchente em Pádua é um ponto negativo e precisa ser dito, tá? Segundo ponto negativo, pessoal, é o calor, tá? Todo o noroeste fluminense é quente. A região noroeste fluminense é quente, tá? Tirando aquela parte lá da região serrana de Bom Jesus, que eu falei no vídeo de número 11, tá? É uma região, é o único município da região noroeste, Bom Jesus e Varriçai, né? Que são municípios que têm uma parte mais alta, uma parte mais contemplada assim com esse clima de montanha, que há aí onde o clima fica mais ameno, tá bom? Mas o calor em Pádua também é um ponto negativo. É uma cidade quente, tá? Há clubes na cidade que você pode frequentar e tudo para amenizar isso, mas a cidade é quente, tá? Se você não está acostumado com calor, realmente é um problema, tá? Nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, realmente o calor é intenso e você precisa, se você não tem condições de ir à praia, né, que fica ali mais ou menos, praia mais próxima de Pádua, tá? 140 quilômetros, tá? Litoral de Campos ali, São João da Barra, tá? Você pode ir para o Espírito Santo também, que fica mais longe um pouco, mas relativamente próximo da praia, né? Então você está aí num raio próximo, a praia mais próxima de 150 quilômetros, né? Então, se você não tem essa condição, você precisa buscar um clube, tá? Aí existe uma mensalidade, enfim. Mas o clima, de uma forma geral, a cidade é quente, tá? O clima é quente, constantemente surtos de dengue, né? Enfim, muito pernilongo, porque o lugar é quente, enfim, é um vale também, né?
a cidade está inserida no Vale do Pomba, né, que leva o nome do rio Pomba, né? Então, o segundo ponto negativo de Pádua é esse. Segundo ponto negativo, pessoal, é o calor, tá? E o terceiro ponto negativo de Pádua, pessoal, é o seguinte: emprego, tá? Emprego no sentido de que há indústria na cidade, tá? Existem indústrias na cidade no ramo de papel, fábricas de papel, tá? Mas se você estudou mais um pouquinho, se você tem uma formação melhor, tá? Você não vai conseguir um emprego melhor, tá? A parte administrativa, né, dessas empresas é bem restrito, é muito difícil você conseguir vaga nessas áreas, tá? Então, a maior oferta de mão de obra nessas empresas é mão de obra braçal mesmo, tá? Então, é ali para quem tem ensino fundamental, tá bom? Então, há indústria na cidade, mas o acesso, né, a melhores vagas é muito restrito, é praticamente impossível, tá bom? Então, o emprego hoje em Pádua é também um ponto negativo, né? A gente vê pouco investimento, né, poucas indústrias, poucos empresários de fora, né, investindo em Pádua, tá bom? Então fica aí os 3 pontos negativos, pessoal: enchente, calor e emprego, ok? Eu vou falar agora, pessoal, dos pontos positivos de Pádua. Primeiro ponto positivo de Pádua, pessoal, que eu acho, é a localização, tá? Pádua, se você está no Rio de Janeiro e vai em direção ao Noroeste Fluminense, tá? Pádua é o cartão postal, né? O portal de entrada, tá? Do Noroeste Fluminense, tá? Do Noroeste Fluminense é a cidade mais próxima da capital, tá? Pádua também faz divisa com Minas Gerais. Então você está próximo ali relativamente próximo de Juiz de Fora, Muriaé. Você tem toda uma região ali ao entorno, várias cidades ali, num raio aí de 100, 120 quilômetros, tá? 130 quilômetros, tá? Que você pode explorar, né? Para lazer, para compra, enfim, para determinados fins, tá? Você está próximo também de Nova Friburgo, que é a região serrana do Rio, tá? Relativamente próximo também a Campos dos Goytacazes, que é a maior cidade, né, do norte e noroeste fluminense. Então, a localização de Pádua é uma localização boa nesse sentido. Você que gosta de viajar, que gosta de conhecer outros lugares, né, Pádua te dá essa oportunidade, né? De Pádua você pode conhecer vários lugares ali. Estado de Minas Gerais, Espírito Santo, tá? A zona da Mata Mineira ali, né, que faz divisa, enfim. Então, a localização de Pádua é uma localização, vamos dizer, privilegiada, ok? Nesse sentido, tá bom? Segundo ponto positivo de Pádua, pessoal, que eu acho é o seguinte: apesar da cidade ser pequena, está numa região pobre, né? O Noroeste Fluminense é pobre, né? Acho que é a região mais pobre do estado do Rio de Janeiro. Mas Pádua, para aquela realidade ali, Pádua tem uma educação boa, tá? Nós temos ali um mini campus da Universidade Federal Fluminense, nós temos a FASAP, que é uma faculdade particular com curso de Direito, Engenharia, enfim, outros cursos, tá? Colégios também, se você tem filho, né, no período estudantil ainda, você tem colégios particulares também ali de qualidade, tá bom? Então hoje Pádua, para aquela realidade ali, ela tem uma educação boa. Há a opção, né, de você estudar ali, você pode fazer faculdade ali federal dentro de Santo Antônio de Pádua, tá bom? Tem curso de matemática, nesse campus da Universidade Federal Fluminense, você tem matemática, salvo engano, ciências contábeis, administração. Então, você, numa cidade pequena, né, numa cidade do interior, você pode estar cursando uma universidade federal. E a Universidade Federal Fluminense está entre as 20 melhores, aí, ou 10, salvo engano, as 10 melhores aí do Brasil, tá bom? Então, educação é um ponto positivo de Pádua hoje, ok? E terceiro ponto positivo, pessoal, que eu vejo em Pádua é o seguinte: existe um público, se você é aposentado, né? Para aquelas pessoas que são aposentadas,
e querem sair de uma cidade grande, de uma cidade maior, e ir para uma cidade menor, pequena, Pádua tem essa qualidade de vida, né? Então, para você que vamos imaginar que você é aposentado, então você vai para lá, você tem acesso a todos esses lugares que eu te falei em relação à localização da cidade, né? Você pode ir para a serra, você pode ir para a região serrana, você pode ir para a praia, né? Você está próximo da praia, enfim. Então, te dá uma qualidade, para esse público em específico, para as pessoas aposentadas, que estão próximos de aposentar, pessoas que têm uma condição melhor e buscam uma cidade menor, né? Índice de violência baixo, trânsito, né? Praticamente não existe problema com trânsito, então, né? Mobilidade fácil, né? Você pode, fácil de caminhar, uma cidade que tem uma geografia que te incentiva a caminhar, então, é uma cidade que você vai ter essa qualidade de vida, essa tranquilidade para viver. Tá? Você não vai ter problema com engarrafamento, você não vai ter problema com criminalidade. Né? Então, essa qualidade de vida, buscando esse público específico, funcionários públicos também, você que é da Polícia Militar, você que é do Corpo de Bombeiros, né? Você que trabalha na Receita Federal, por exemplo, né? E foi transferido para Pádua, então você vai ter essa tranquilidade. Né? Para quem tem uma estabilidade, para quem não depende de emprego particular, é uma cidade que oferece uma qualidade de vida muito boa. Tá? É uma cidade que não tem shopping center, é, é, pouca opção para você gastar dinheiro. Né? Há pouca opção para você gastar dinheiro. Então, você que trabalha em Pádua, você que mora lá, que tem uma estabilidade profissional, você, né, faz uma poupança, né, faz uma reserva boa e dali, dessa localização boa, você pode explorar toda uma região, né, que está ali próxima, né, para o seu lazer. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Né? Esse foi o vídeo da cidade de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Pessoal, mais uma vez lembrando, né, todas essas cidades, todos esses vídeos que eu fiz, foram cidades onde eu morei. Tá? Uma coisa é você ver um vídeo de uma pessoa que passou férias, né, que visitou uma ou duas vezes. Tá? Esse vídeo, essas pessoas não conhecem na íntegra a cidade. Então, essas cidades que eu falei, não, eu morei na cidade, eu convivi, né, no cotidiano ali, então eu acho que é interessante, é mais interessante, tá? Todas as dicas aí, tá? Esses vídeos foram vídeos rápidos, bem objetivos, né, para você ter uma ideia, tá? Uma ideia bem geral assim da cidade. E se você tiver alguma dúvida, um outro ponto que você acha que eu não falei, você pode mandar mensagem lá nos comentários que eu respondo, ok? Muito obrigado.